E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. O Bitcoin seguiu consolidado aí ao longo do final de semana, enquanto tensões aí sobre conflitos da Ucrânia, da Rússia com os Estados Unidos entrando, se ficam mais presentes nas redes sociais e sendo muito comentados. Nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada nessa questão do conflito. Eu não vou falar de fundamento, não vou falar de on-chain, eu vou focar na nossa análise de sempre e vou explicar para vocês o que está acontecendo e o que eu acho que vai acontecer com isso tudo. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar a informação nesse canal. Muito bem, se você não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo aqui. Eu posto análises diárias aí do Bitcoin, do mercado cripto, né? Sempre comentando aí de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico, sentimento, notícias. Faço um segundo vídeo no final do dia, que é o nosso quadro Fechando o Dia, onde eu analiso uma série de altcoins que vocês pedem. Então, se vocês querem que esse quadro continue, comenta qual altcoin você quer que eu analise. Eu seleciono as melhores, que estão com as melhores oportunidades e analiso lá no vídeo para a gente ter excelentes oportunidades aí ao longo do dia e também da semana. E não se esqueça também de se inscrever, me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo, né? Tem o meu canal do Telegram, tem o meu Instagram, tem o meu grupo de investimento 100% gratuito na plataforma do Slack, tá? Eu sempre vou dando continuidade às análises, postando sempre uma novidade e bora começar aí, vamos falar um pouquinho sobre a Ucrânia, né? O que mais tem a notícia, não vou ficar passando notícia aqui, porque notícia tá sempre falando, porque colocou tropa aqui, tirou tropa ali, extensões acontecem isso e aquilo. Eu vou na real, olha só, é um conflito que ele tá acontecendo, né? Que vem se estendendo aí. Depois da queda do Muro de Berlim foi feito um tratado, esse tratado chama OTAN. E esse tratado de OTAN foi basicamente para remanejar os territórios ali, depois da Guerra Fria, que tinha a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental e tudo mais. E parte do território da Ucrânia ela era da Rússia, então atualmente está tendo uma espécie de conflito, né? Isso falando de uma forma bem resumida aí para vocês. E esse conflito ele se dá por questões territoriais, né? Lá na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia tem soldados ali da Rússia que já estão a postos para caso tiver algum tipo de conflito. E recentemente, né? Agora umas semanas atrás, os Estados Unidos ele começou a enviar soldados para reforçar o lado da Ucrânia. E a gente sabe, né, de uma questão aí histórica que os Estados Unidos e a Rússia são não só potências econômicas, mas também potências militares, né? Começaram aí com a questão da bomba nuclear, a gente viu toda essa questão aí na Guerra Fria, e o maior medo do mundo é esse conflito voltar à tona, né? As duas nações aí ficarem uma contra a outra e ter uma possível guerra nuclear. Agora eu vou falar para vocês o que eu acho disso tudo, né? E antes de dar a minha opinião, eu também queria falar para vocês o conceito que vem surgindo, que é a nova guerra híbrida, tá? Esse conceito começou aí no começo dos anos 2000 e se dá com uma guerra que ela não necessariamente precisa ter poder militar, né? Combate de forma direta. A guerra híbrida ela se dá através de qualquer tipo de forma que o país, que um lado tenta prejudicar o outro, né? Seja por ataque cibernético, seja por algum tipo de interrupção de via, de estrada, né? Tudo isso é considerado guerra híbrida a partir do momento que um lado tente prejudicar o outro, né? Sem necessariamente haver um conflito armado direto. E essa guerra híbrida, ela tá acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Já teve ataques cibernéticos, até fake news, né? Considerado aí guerra híbrida. E no meio da fake news, muita coisa respinga para o mundo e muita coisa acaba vindo pra gente, vem aí nos nossos veículos de comunicação, né? E muita gente acaba acreditando nas coisas que vêm. Então já saiu notícia de que os Estados Unidos já tá com as tropas ali, já marchando pra divisa, né? Pra começar uma guerra. Falou que hoje os Estados Unidos anunciou que vai invadir a Rússia. Aí já falou que a Rússia quarta-feira vai invadir a Ucrânia e que vai começar uma terceira guerra mundial. Galera, que eu até bati no microfone aqui. O que eu acho disso tudo? É uma situação muito delicada, né? De fato é um conflito que nenhum dos lados está aparentando ceder, né? Cada um aí com seus devidos pontos. Mas a gente sabe que a gente tem duas potências militares e econômicas de cada uma de um lado, os Estados Unidos e a Rússia. Geralmente as guerras elas costumam vir para superar crises, né? Superar momentos extremamente difíceis. Então a gente consegue ver que todas as guerras mundiais, elas de fato aconteceram e gerou economia para o mundo, né? Porque um dos países ele estava muito quebrado.
E aí aconteceu que atualmente não tem isso, né? A gente tem duas potências econômicas, duas potências militares e nenhuma das duas tem interesse em ter uma guerra. A gente tem a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, que foi criada logo depois aí da Guerra Fria, justamente para impedir que tivesse algum tipo de conflito nuclear, né? Porque o conflito nuclear, obviamente, né, devido à tecnologia atual das próprias bombas, poderiam aí devastar, causar um caos bizarro no mundo, né? E o que vocês acham? Vocês acham que realmente vai acontecer uma guerra mundial? Eu vou falar a real, é possível? É, mas eu acho extremamente improvável, tá? A gente tá aí vindo desde a década de 90, né? Ou melhor, desde a década de 40 que acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria de fato, começaram sim os conflitos indiretos. E desde que acabou isso, não tem uma guerra propriamente dita, né? Uma guerra mundial, porque os países não têm interesse, né? Eles chegaram no nível de armamento militar, onde se eles realmente fossem entrar numa guerra de fato, né? Seria algo que iria prejudicar não só os próprios países, mas o mundo inteiro. Então eu acho que sim, é uma questão que deve sim se levar em consideração, a gente deve estar pesquisando notícia, tal como a gente viu na crise da Evergrande, tal como a gente viu na crise energética, mas uma guerra iria impactar diretamente a questão econômica, a questão política dos países, a questão militar, a questão social. Eu acho que tem que estar em uma situação bem extrema para estar aí cogitando essa possibilidade de guerra. Então eu acho extremamente improvável, eu acho que o mais importante é vocês checarem as fontes aí das informações, tá? Principalmente porque essa guerra híbrida, ela tá gerando muita informação falsa, né? Ah, vem direto da fonte, mas a fonte é justamente essas informações aí que muitas vezes são distorcidas. Devemos sim dar uma devida seriedade à questão, porque de fato é algo muito sério para a gente estar aí falando, para a gente estar aí no meio disso tudo, e não dá para descartar a possibilidade de uma guerra, né? Obviamente, né? Se tem um conflito, pode ser que esse conflito aí se delongue, fique ainda mais intenso, mas eu ainda acho extremamente improvável que eles não deem o jeito, ainda mais devido às proporções que isso está tomando. Fiquem sempre por dentro de notícias, né? Sempre busquem aí o próprio conhecimento de saber o que está acontecendo. Confiem bastante nas suas fontes, né? Escolham fontes aí que elas têm procedência, realmente falam fatos verdadeiros. E no mais, né, muita atenção porque tudo isso pode sim impactar, mas não precisa agir de uma forma muito antecipada, por assim dizer, porque nada aconteceu ainda e pode ser que nem aconteça. Muito bem, já falei demais, né? Se essa explicação aí não deixou seu like, então já deixa porque eu acho que vale muito a pena. Vamos começar agora de análise, né? Passando o nosso Fear and Greed Index, que ele está aqui nos valores extremos de medo, né? Valor aqui de 46, ontem estava 44, última semana fechou em medo e o último mês em extremo medo. A gente consegue ver no histórico aqui que desde o começo de fevereiro o Bitcoin ele deu uma subida e esse indicador foi junto, né? A gente chegou num dia quase a nível de neutralidade, eu acho que não sei se são 50 ou se são os 40, né? Eu acho que são 50, a partir do 51 é nível neutro. E a gente chegou a bater até neutralidade aqui no dia 9 de fevereiro, que foi quando toda essa subida começou. E isso significa que os investidores eles estão aí tendo uma retomada na sua própria confiança, tá? Vamos ficar de olho nesse indicador. Como eu falei com vocês, níveis de extremo medo são excelentes oportunidades de acumulação, tal como a gente viu aí ao longo do mês de janeiro, né? A gente teve excelentes oportunidades de estar utilizando esse indicador juntamente com todos as nossas análises, os nossos demais indicadores, para estar acumulando aí posições de longo prazo e estar acreditando em um breve movimento de alta. Agora esse indicador ele já está subindo, está voltando para os níveis de neutralidade e logo, né, a gente já pode começar com as nossas distribuições do swing. Order book, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui, onde que estão alocados os tokens dos nossos investidores. E a gente está muito próximo aos 42k, né? Eu acredito que os 40 mil dólares seja a principal barreira, né? Se a gente perder aqui a situação fica mais feia. Deixa eu ver onde que tem tokens aqui. Realmente a maior parte dos tokens, olha só, é até os 40k, depois começa a dar uma leve diminuída, dando até um zoom aqui para ficar mais nítido. Do lado dos compradores, né, vamos ver aqui, do lado dos compradores tem os 41.900, que eu acho que é uma região de mínimas no gráfico, os 41k, né, que é um ponto que não foi perdido, os 40 mil aparentemente está com pouco token, eu acho que esse order book ele ainda está carregando, mas é um ponto psicológico, é um ponto que se vê de resistência, tende a virar de suporte, então imagino que devam ter tokens lá alocados sim.
E a gente tem pontos também de resistência, né? A gente tem principalmente a região dos 45 e dos 46, que foram as máximas onde o preço ainda não conseguiu passar, e é o ponto onde aí pode ser um topo no semanal, né? Onde já tem tokens alocados e onde o preço apresentou resistência. Antes de passar no Bitcoin também, como sempre, vamos passar no nosso S&P 500. E enquanto isso, né, enquanto carrega, comenta qual altcoin que você quer que eu fale aí no vídeo de hoje, que isso é extremamente importante, ainda mais porque a gente vai estar analisando oportunidades. S&P 500, estamos no nosso terceiro dia de queda, né? Batemos lá novamente naquela região do alvo de toda essa retração, que é 1618, né? Toda essa retração desde o topo do movimento até a mínima, ela representou aqui 61,8% e estamos caindo. Deu uma figura aqui que era um topo duplo, né? Eu não vou traçar alvo, não vou fazer nada, é mesmo porque a gente está em um cenário meio conturbado, toda essa questão aí de conflitos que eu expliquei no começo do vídeo. Mas a gente já retraiu aqui, mais uma vez, 618 dessa pernada, tá? A gente já abriu aqui um belo espaço para estar formando um fundo ascendente, já que o risco retorno já está muito favorável para quem quiser atuar comprado no índice, e também significa que as ações estão de forma majoritária corrigindo, né? Então, tá todo mundo meio com medo de toda essa questão da crise, né? E ainda tem toda a inflação, o tapering que eu sempre passo aqui com vocês. E lembrando, né, que a gente teve aqui máximas da euforia ao longo do mês de janeiro, né? O final do mês de dezembro fechou aqui em máximas históricas. Tivemos uma queda também muito drástica no mês de janeiro. Então a mínima desse movimento também é um ponto bem extremo, né? Isso faz com que, olha só, faltam 14 dias para fechar o mês. Aumenta muito a probabilidade de a gente fechar esse mês em sidebars, tá? A gente teve essa mínima aqui, que essa mínima foi quando soltou a inflação americana, né? Muito provavelmente o mercado americano ao longo do mês de março, que eu acho que é a próxima reunião, o Banco Central ele vai falar sobre começar de fato o tapering, a taxa de juros, e isso pode sim trazer um impacto negativo. Mas enquanto essa tensão global, de certa forma, né, ficar nesse vai e não vai, e eu acredito que não vá, tá? Eu falei isso de uma forma bem aberta aqui para vocês, eu acho extremamente improvável. Podemos sim ver o mercado dando uma recuada, manter aqui dentro desses níveis dessa candle e, consequentemente, né, quanto mais consolidado o mercado internacional tá, mais descolado dele, ou seja, com mais oportunidades, menos correlacionado, tende a estar o mundo das criptomoedas, né? Por isso que eu sempre passo no mercado internacional, porque existe sim uma correlação. Dominância, né? Dominância, enquanto o Bitcoin está aí lateralizado, existem todos esses conflitos aí que eu estou falando bastante para vocês. A nossa dominância está subindo, né? Coisa que eu venho comentando aí para vocês, por isso que eu estou buscando acumulações. A gente está vendo um cenário consolidado, a gente está vendo aí o Bitcoin levemente em queda e o capital migrando para ele significa que as altcoins estão perdendo capital, perdendo valor, e consequentemente mais fraca. Uma eventual queda, né? Se a gente continuar aí esse cenário corretivo que a gente está passando, muito provavelmente as altcoins vão cair mais do que o Bitcoin. E óbvio, né, a gente vem comentando aqui bastante que a tendência do Bitcoin é ficar mais forte que as altcoins no médio prazo, porque a gente está nessa pernada de alta, né? Assim como nesse ponto aqui, eu estava falando com vocês que as altcoins estavam muito mais fortes que o Bitcoin, porque o Bitcoin estava consolidado, estagnado, né? Então tinham muitas altas aí que estavam dando lucros. E agora não é a hora de estar focando nas altas para o longo prazo, né? Porque a gente está vendo que a tendência é o capital migrar aí para o Bitcoin. Então eu estou de olho nesse movimento, né? Eventualmente a gente vai ver movimentos corretivos, tal como a gente viu aqui, porque o gráfico é feito de tendências, e por isso que o nosso quadro de fechando o dia está aí, para estar buscando aí uma valorização ao longo desses movimentos corretivos para operações de mais curto prazo. Não é porque a minha posição de longo prazo, médio prazo, está mais focada em Bitcoin que a gente não possa ter oportunidades, inclusive temos muitas oportunidades nas altcoins também. Vídeo no final do dia, não se esqueçam, né? O nosso Bitcoin, vamos ver o que está acontecendo. Eu tinha postado uma oportunidade no final de semana, que era essa cunha descendente, ela rompeu, não entrou volume, né? Até agora eu confesso para vocês que eu não tomei stop. Eu tinha tomado posições em algum lugar mais ou menos nessa base, próximo aos 42k. Quando deu essa subida, eu postei no grupo, postei lá no Instagram, fiz parciais.
abaixo dessas mínimas aqui, né, abaixo, acho que a mínima estava no 41.600, eu coloquei no 41.500, alguma coisa assim. Mas é um movimento sem força, né, um movimento que descaracterizou a cunha, a gente pode estar vendo uma espécie de consolidação, porque a gente teve um rompimento de curto prazo sem volume. Olhando o nosso longo prazo, eu também postei uma análisezinha hoje lá no Instagram falando sobre as retrações, né? A gente tinha toda aquela linha de tendência que vinha aí segurando o preço desde essa queda toda de novembro, né? Ele vinha respeitando essa linha de tendência e pela primeira vez nós fizemos o pivô de alta, rompemos essa linha de tendência. E isso faz o Bitcoin ficar mais forte, pelo menos aí no curto, médio prazo, né? E com isso, a gente está em uma tendência de alta no gráfico diário, sim, rompemos uma região de topos prévios, agora estamos numa região de suporte, né, que é essa zona verde, estamos aqui próximo à região das médias, e além do mais, a gente tem os nossos níveis de Fibonacci aqui de retração, né, então a gente está sim no movimento corretivo, até agora extremamente saudável, não tivemos aí fechamentos muito abaixo do 382, o que reforça toda essa pernada, e eu acho que se a gente abaixar dos 382, a situação já não fica muito bonita, a situação não fica muito legal, tá? Porque a gente já vai ter retraído muito desse topo e a probabilidade de a gente fazer um topo descendente, dar uma consolidação ou até uma queda seria muito maior. Pode ter relação com tapering, pode ter relação com a Ucrânia, porque o mercado está todo correlacionado. Mas caso isso não aconteça, eu imagino que o cenário das criptomoedas seja seguir aí da tendência de alta, tá? Lembrando que se a gente pegar toda essa pernada até agora do semanal, a gente ainda nem chegou nos níveis de 382, que são os 40 mil dólares, tá? Então a gente ainda pode estar vendo uma queda aí próxima aos 40 mil dólares, respeitando todas essas regiões. E a sobrevenda também, né, que é a última coisa que eu queria falar aqui com vocês. A gente chegou a ter mínimas na sobrevenda, mas como a gente ainda não teve fechamento, o setup ele ainda é válido, porque a gente não teve o repique, tá? A gente teve um toque muito breve aqui nisso, lá no grupo eu falei para tomar cuidado com a sobrevenda, ainda mais porque o preço ele não ficou extremo, né? Ele não deu aquela queda, aquela retomada. Ele bateu levemente e ficou aqui sambando nessa região. Então tem que tomar muito cuidado, né? Para a gente estar operando sobrevendas. Eu estaria interessado em ver um cenário mais extremo, mais caótico aí, para ter uma recuperação rápida do preço. Como a gente ainda não teve fechamento, a gente ainda não viu o RSI batendo aqui de forma gráfica. Então seria muito importante se ele batesse, porque significaria que o mercado de fato ele estava bem extremo. E o nosso sentimento do mercado, né? Nosso sentimento aqui tá... Caramba, que tanta liquidação que foi essa aqui. Tá explicado, acho que foi um bug, né? Não sei. Vamos ver aqui certinho. Galera, a gente está com mais compradores do que vendedor, né? A gente consegue ver que o nosso long short ratio está nos níveis de 1,64. Muito provavelmente isso é uma denotação de que a queda pode sim continuar. A gente está em um movimento corretivo, né? Ou seja, os gráficos menores estão em tendência de baixo, o nosso gráfico diário ele segue em busca de um fundo ascendente e o pessoal está queimando a largada, né? Tentando entrar comprado contra uma tendência de curto prazo que está em baixa. Então isso fez com que o nosso long short ratio subisse, né? Que na semana passada estava dando aí abaixo de 1. O nosso open interest, deixa eu ver aqui que essas candles aqui eles dão uma poluída, a gente não consegue ver o movimento como um todo, mas ele também está meio consolidado, tá? Ele está seguindo os movimentos aqui do gráfico, então não está servindo de grande coisa para a gente, né? O Open Interest é bom ver a tendência dele, se ele está sem tendência, ele não é um indicativo muito bom. E com relação às liquidações, deixa eu ver, a gente teve, cara, foi uma liquidação bem extrema aqui, que serviria sim de oportunidade de acumulação, né? Eu acho que até agora é inclusive a mínima do movimento. E isso aqui, a região dos 41.500, torna o nosso ponto de suporte de curto prazo, tá? Se a gente perder isso aqui, a gente pode estar vendo essas pessoas que estão em longs sendo liquidadas, elas vão ser muito provavelmente liquidadas, e isso faria com que a gente continuasse o nosso movimento corretivo, que agora está de fato em busca, né? A gente já está aí, ao longo da semana passada, a gente está acho que no 5º dia de correção. Estamos numa região de suporte e nada impede o preço de cair mais, está buscando níveis abaixo, ainda assim sendo um fundo saudável, tá? Sentimento do mercado mais tendencioso ao lado dos ursos, porque a gente tem mais liquidez injetada nessa ponta. E nossas considerações finais, né, galera? Eu não estou vendo grandes oportunidades no Bitcoin, a gente teve figuras aí, né, aquela cunha descendente que foi rompida sem volume, cenário consolidado, open interest, demonstrando neutralidade.
enquanto a maior parte do mercado ela já está apostando na alta enquanto ele está em um momento de correção. Toma cuidado com entradas, ainda mais entradas precipitadas, tá? Não fica querendo buscar o fundo de uma forma muito antecipada, porque a gente tem tensões globais, tensões econômicas, né? A própria taxa de juros mais alta nas últimas décadas dos Estados Unidos, e as ações também estão passando por um movimento corretivo, né? O mercado cripto estando consolidado ou até dando uma subida enquanto o mercado de ações está caindo é uma coisa boa, mas se tiver um movimento extremo, eu imagino que o mercado de criptomoedas possa sim a vir junto. E para mim seria uma excelente oportunidade, porque a gente já está bem altista no diário, né? A gente já está também no semanal, a gente já retraiu bastante, estamos aqui na região das médias, mas com relação ao nosso topo prévio, acho que foi esse topo aqui, a gente já chegou a passar um 618, né? Então para mim isso é um cenário bastante saudável. Aumenta consideravelmente a probabilidade da gente fazer aqui um fundo ascendente e dar por fim esses 3 meses de correção. Mas tudo isso vai depender dessas tensões políticas que eu imagino que vão sim acabar dando um jeito, acabar se resolvendo, e principalmente, né, o que eu tô mais de olho, o que eu tô aí mais receoso, mas que até por definição prevalece as criptomoedas, é a inflação dos Estados Unidos, né? As criptomoedas elas vieram como uma alternativa de descentralização do poder monetário e também, né, como proteção da inflação, tal como a gente já está vendo empresas, bilionários e nós mesmos, meros mortais que estão aí investindo nas criptomoedas com base nesse princípio. E o vídeo de hoje foi esse, né? Eu acho que teve uma pegada até mais histórica, política do que análise propriamente dita. Então me fala o que você achou, né? Me fala se você gosta mais de ver análise ou se você gosta que eu comento fatos aí do mundo que podem sim estar impactando, né? Porque eu sempre comento de fundamento, eu sempre comento aí de dado on-chain, eu sempre comento de notícias, sempre trazendo o conteúdo mais completo e mais detalhado e ainda assim simples para você. Então vou ficando por aqui, tenha uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Não se esqueça de comentar qual altcoin você quer que eu analiso hoje no Fechando o Dia. Demorou? Tamo junto, galera. Ótimos investimentos.